Sejam todos muito bem-vindos. Vocês que saíram de casa hoje, com essa garoa, com esse frio, esse vento, para vir aqui, são heróis na fé. Parabéns, um joinha para vocês. Obrigado. Você que está em casa também nos acompanhando, seja muito bem-vindo no nosso culto. Nós vamos dar sequência agora na palavra do Senhor, né? Nós vamos dar sequência no culto com a palavra. E eu queria pedir para você que está assistindo online, dá um joinha, né? Curte a nossa mensagem, você que está assistindo pelo aplicativo ou pelo YouTube, né? Curte, interaja com a gente, conversa com a gente, escreve aí seu nome, escreve de onde você está, a gente quer conhecer você. Se é a primeira vez que você está assistindo ao culto, também fala, né, o seu nome, fala de onde você é, a gente quer conhecer você. Compartilha, seja canal de bênção para outras pessoas. E vocês também que estão aqui, eu queria pedir que vocês também compartilhassem. Se a gente criasse o hábito de estar sempre compartilhando o link, né, fazendo o check-in que está aqui na igreja, marcando, né, tira uma selfie, marca seu amigo, marca seu parente, marca que está aqui no Templo do Louvor, e seja canal de bênção para outras pessoas. A gente esteve participando recentemente de um podcast, de um estudo, e assim, as redes sociais da igreja basicamente alcançam os membros da igreja. E pessoas que curtem a nossa igreja, ou seja, os que já são convertidos, tanto aqui do Templo do Louvor, quanto de outras igrejas. As nossas redes sociais, a rede social do Templo do Louvor atinge membro do Templo do Louvor. Porém, nós temos esse poder de multiplicar, a gente tem esse poder de levar a palavra de Deus, levar o convite de estar aqui na nossa igreja para muito mais pessoas. Fazendo uma conta muito rápida, sei lá, um exemplo, que a gente tem aí 500 amigos no Facebook, vamos falar só do Facebook. 500 amigos. Desses 500, a gente sabe que somente uns 10% recebem notificação, né, das nossas postagens. 50 pessoas. Dessas 50 pessoas, imagina só, já são amigos da igreja, já são parentes, já são pessoas que conhecem, né, Jesus, né, que fazem parte do nosso ciclo de amigos. Então, sobra 10%, 5 pessoas que vão ver a sua postagem, que não são evangélicas, que não conhecem a palavra de Deus, que ainda não conheceram aqui a família Templo do Louvor, ainda não vieram até aqui a gente. Então, são 5 pessoas que você consegue atingir, sem fazer nada. A gente manda essas mensagens para vocês, o convite para o culto, com um textinho já até pronto, para você 2 vezes por semana. Se você faz isso, então, as 2 vezes, para o culto de quarta e para o culto de domingo, você consegue atingir 10 pessoas na semana, sem fazer nada. São 40 pessoas por mês que você evangeliza, que você apresenta a igreja, que você apresenta Jesus, né, do seu celular, do banco, né, do sofá da sua casa, porque assim que você recebe a notificação, você ainda está em casa. Se você faz o check-in que você está na igreja, pega aquele link que a gente manda, né, do YouTube, cola lá e fala, estou aqui, a pessoa vai clicar no link e vai ser direcionada para o nosso YouTube e vai receber também a palavra. Agora a gente pega aí uma conta básica, sei lá, 60 pessoas façam isso, né? A gente tem muito mais aqui, mas vamos pôr que 60 pessoas criem esse hábito de fazer isso. São 240 pessoas evangelizadas por mês, são 240 pessoas que têm o contato com a palavra de Deus, o contato aqui com o Templo do Louvor, e que podem vir e agregar mais, e receber e se entregar a Jesus aqui, graças a você. Então você que está em casa, você que está aqui, vocês têm o poder nas mãos de ganhar almas só com o clique do seu telefone. Então, compartilha, marca, não tenha dó, use a arte, use o convite, use isso a seu favor. Ah, tia, mas que nem eu dei o exemplo do Facebook, mas meu Facebook ele é só para trabalho, né? Eu não posso mandar. Não tem importância, põe nos status. Em 24 horas apaga. Em 24 horas, eu não tenho muitos amigos, eu não mexo muito com redes sociais, mas quando você coloca lá no status, eu tenho uma média de 120, 125 pessoas que visualizam.
Agora imagina aquelas pessoas que são ativas, né? Que chegam a ter 300, 400 pessoas visualizando o seu status. Né? Olha quantas almas a gente consegue atingir. Então faça isso, aproveita sempre a oportunidade de estar compartilhando, de estar citando o nome Templo do Louvor, marca o Templo do Louvor, marca seu amigo e mostra que você está aqui. Amém? E seja canal de bênçãos, graças a Deus. Então deixa eu continuar aqui, porque senão eu me atraso. A mensagem de hoje, Deus trabalhou no meu coração já tem alguns dias. Eu estava até conversando outro dia com a Rita e com o Jonas. E falei, que eu precisava falar sobre isso. Eu fiquei muito contente, gente, com essa mensagem. São os 4 Cs do diamante. Os 4 Cs do diamante, como sempre o Franklin, um artista, né? Olha que arte poderosa, e coloca um diamante bem em destaque mesmo. Olha como fica bonito na arte do diamante. E eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Você já refletiu sobre qual valor a sua vida tem? Você já parou para pensar o que determina o seu valor? A maioria das pessoas, elas se preocupam da forma, do como as outras pessoas a enxergam. Né? De que maneira? Então ficam preocupadas se enxergam nelas a sua aparência, o seu status, aquilo que elas possam mostrar ou adquirir. Quantas pessoas passam a maior parte do seu tempo preocupadas em como impressionar outras pessoas para que essas outras pessoas te deem valor? Mexem no seu comportamento, né? Mexem nas suas vestimentas, no seu estilo de vida, para que tenha valor para outras pessoas. Enquanto isso, acaba esquecendo de olhar para aquilo que é o de valor mais inestimável, que é para si próprio. Esquece de olhar o valor que tem para Deus. É assim com você? Quantas vezes você se viu assim? Pois você é uma joia rara. Você é um diamante de Deus. Você é a joia do Senhor. E assistindo uma reunião, a gente estava numa reunião com o pessoal da Envisionar, que é o pessoal que faz lá o Summit, né, os cursos de liderança que a gente faz aqui da igreja. E eu estava tendo a reunião e a moça comentou sobre isso. Ela falou assim, porque a gente na obra de Deus, você que é um diamante do Senhor, e o diamante ele tem muitos cortes, e quanto mais cortes, mais ele brilha. Só que corte dói. Então quanto mais corte, mais dor, só que quanto mais dor, mais brilho. Eu fiquei assim, como assim mais corte? Fiquei com aquilo na cabeça, e a hora que a reunião terminou, eu fui pesquisar lá, se realmente, como é que funciona esse negócio do brilho do diamante a respeito dos cortes. E eu descobri que o diamante, ele tem um parâmetro internacional, é um parâmetro mundial, que é o que determina o valor dele, são as características deles, que é o chamado os 4 Cs. São 4 letras Cs, são 4 características relevantes para o diamante. E conforme eu fui estudando sobre aquilo, eu fui olhando assim, uau, sou eu. Eu sou esse diamante. Nós, como filhos de Deus, somos assim, essas características atribuem-se não só ao diamante, como a mim. Acho que é por isso, então, que a gente é essa joia. E a ciência imita a nossa fé, e os estudos, eles chegam realmente naquilo que sempre chega, que é o nosso Deus. Esses 4 Cs, eles vêm do inglês, tá? Eu procurei no Google como se pronuncia, então você que sabe falar inglês, você de casa, então me perdoa se eu pronunciar errado, tá? Mas são 4 Cs provenientes do inglês. O primeiro C é o cut. Cut, que é referente a corte, significa corte, é a lapidação. Essa é a primeira característica do diamante. O corte, ou a lapidação, ela determina a simetria das faces do diamante. Porque quanto mais perfeito for esse corte em volta do diamante, mais luz ele vai refletir. Esse corte, independente da forma do diamante, independente da forma da pedra, esse corte, ele chama coroa.
E o objetivo é sempre que o diamante resplandeça a sua luz através da coroa. O diamante ele tem que soltar a luz dele para cima, para a coroa. Esse é o foco da luz, esse é o foco do brilho do diamante. E eu fiquei muito assim, falei, gente, esse é o nosso objetivo. E tem 3 tipos de corte, o diamante. O primeiro corte é o corte raso. Boa parte da luz, quando o corte do diamante ele é muito raso, boa parte da luz que entra, ele acaba saindo pelo fundo, pela porta do fundo, ele sai por trás do diamante, a luz. Então, a luz, o brilho, ele não volta para os nossos olhos. E aí isso dá a impressão de que ele parece mais escuro, ele parece mais opaco, ele perde o brilho, porque a luz está saindo fora do foco dele, que é fora da coroa. Ou seja, não reflete luz suficiente, porque não foi cortado o suficiente. E trazendo aqui para nós, às vezes a gente não reflete luz suficiente, porque não viveu experiência suficiente, ou não aprendeu o suficiente com os cortes que teve. Não aprendeu o suficiente com as experiências que teve. E assim acabou ficando muito superficial o nosso corte. Na palavra de Deus eu encontrei Hebreus 6. Hebreus 6, 11, 12 corrobora isso. Veja só. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aquele que por meio da fé e da paciência receberam a herança prometida. A Bíblia diz então que nós devemos manter a prontidão, ou seja, estar atentos, prestar atenção às coisas que acontecem com a gente, às coisas que acontecem à nossa volta e aprender com elas, né? Aprender, e aqui quando ele fala sobre imitar aqueles que receberam a herança, diz que eles receberam a herança de que jeito? Através da fé e da paciência. E a fé e a paciência, como são produzidas na nossa vida? A paciência, o que produz a paciência na nossa vida? Pode falar em voz alta. Não chegou? A tribulação. E a fé, como a gente exercita a fé? Mediante situações que saem do nosso controle e que não depende mais da gente, e sim a gente depende de Deus para fazer. Então a gente recebe essa herança por meio da fé e da paciência, ou seja, através dos cortes que a gente recebe, através do aprendizado que a gente conquista com esses cortes, através daquilo tudo que acontece é o que vai moldando. Só que às vezes por medo das relações, por medo dos cortes que elas provocam, a gente acaba se preservando demais, né? A gente imerge de menos nas relações e acaba tendo só relação superficial. E isso é o que a gente vê muito, até, né, parafraseando aqui, as relações de redes sociais. Em poucos minutos, enquanto você está aqui zapeando a rede social, com quantas pessoas você interage? São muitas pessoas. E como é o seu relacionamento com essas pessoas? Ele é profundo? É consistente? Muitas vezes se limita, nem uma única palavra que seja, se limita a um gesto, um joinha. Coloca lá um símbolo do emoticon, de um joinha e pronto. Às vezes é um pouquinho mais longe e coloca um coraçãozinho. Isso é uma relação consistente, eficaz? Não. Então, é possível dessa forma a gente manter uma relação profunda com todas essas pessoas? É impossível, gente. Não tem como. Se não tivermos um relacionamento humano consistente, se a gente não tiver conversa, olho no olho com as pessoas, jamais a gente vai ter um relacionamento consistente também com Deus. Porque se com o irmão que a gente conhece, com o ser humano que a gente está aqui, é palpável, a gente consegue chegar perto, não consegue ter relação profunda, não consegue ter com Deus. E assim os cortes ficam muito rasos. Aprende muito pouco. Segundo corte, profundo. Se o corte for muito profundo, a luz ela acaba saindo pelas laterais.
do diamante. E isso faz com que ele perca um pouco do seu brilho. A base bíblica para isso daqui, Jeremias 2:13. Eu vou bem correndo, tá, gente? Jeremias 2:13. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte da água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Tudo que é demais faz mal, né, gente? Da mesma forma, se a gente não se deixar talhar o suficiente, não aprender o suficiente com relações rasas, situações onde a gente fique muito obcecado, vai muito profundo, também faz mal. A todo tempo, a gente vê pessoas tirando o foco da coroa e jogando o foco para a lateral, jogando o foco da luz para as outras coisas, porque se aprofundou demais, ficou muito obcecado naquilo. E a gente vê muito isso até no nosso meio, referente a relacionamentos até com artistas, sabe, celebridades. Fica tão obcecado por um artista, por um cantor, alguma coisa que não pensa em mais nada. Só foca ali, às vezes está obcecado pelo trabalho, pela aspiração profissional. Eu quero tanto alcançar aquele emprego, eu quero tanto alcançar aquela promoção, que a luz ela começa a ir para o lado, perdeu o foco da coroa. E a luz estando esparramada para todos os outros lados, acaba que não ilumina nada. E tem um grande perigo da gente estar assim, muito focado nos bens pessoais, ou muito focada em dinheiro, ou está muito focado em trabalho, ou está muito focado em celebridade, porque uma celebridade amanhã depois pode dar um problema, pode se envolver num escândalo. O seu bem material amanhã pode se degenerar, você pode perder. O seu emprego amanhã pode ir para outra pessoa, e daí? Aonde está o foco da sua luz? Dirigir o caminho da sua luz. Terceiro corte, o corte ideal. Como o próprio nome já diz, esse corte ele possui proporções ideais, ou seja, assim, grande parte da luz que entra no diamante é refletida pela parte de cima, ou seja, através da coroa. Isso garante um brilho intenso e um diamante muito mais bonito, um diamante belo. A base bíblica para isso, 2 Timóteo 1:7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Tudo que vivemos, tudo que nós experimentamos, ele é aprendizado. Alguns aprendizados, eles servem para a gente não fazer mais, abandonar. Alguns aprendizados são para a gente aprender a fazer diferente. Mas tudo é aprendizado. E a cada uma dessas coisas vai moldando o nosso corte. Vai moldando, vai lapidando a nossa vida quanto diamante. E é isso que tem o poder, Deus nos deu o poder para isso. Ele nos deu o poder de amar. Nos deu o poder de dar graças a isso, a essas experiências que a gente vive. Dar graças em tudo, até a coisa ruim, porque é isso que nos molda, é isso que nos lapida, é isso que desenha o nosso diamante, é isso que faz com que a nossa luz seja sempre focada na coroa. Essa característica do diamante, inclusive, gente, é a única dos 4 Cs. O corte, é a única que é diretamente relacionada ao trabalho do homem. Ou seja, diretamente relacionada a mim e a você. O foco da luz da minha coroa só depende de mim. O da sua coroa só depende de você. Deus nos deu a capacidade de ponderar sobre todas as coisas, sobre o que convém, sobre o que não convém. Ele dotou cada um de nós com um livre-arbítrio, para a gente poder fazer as coisas quando, como e se fazer as coisas. O quanto a gente vai se deixar lapidar com as coisas que acontecem na nossa vida, com as experiências que acontecem na nossa vida. Como você vai deixar as experiências te lapidar? Segundo C, carat. O segundo C é o carat, que vem de quilates.
Desde o começo do século XX, o peso do diamante, então, ele é medido através de quilates. Como eu falei, é uma medida internacional. Cada quilate é igual a 0,2 gramas e ela tem também uma pontuação. Tipo assim, meio quilate equivale a 50 pontos, que é 0,1 grama. Entendeu? Então, assim, cada ponto que tem. Então, um quilate equivale a 0,2 gramas de diamante. Mas é um diamante. E quem quiser dar, eu recebo. Gosto muito. Essa medida, como eu disse, ela é internacional. Ou seja, para qualquer lugar do mundo ou do planeta que eu for, essa medida, a forma de medir, né, o carat, o quilate do diamante, ele é o mesmo. Então você, como diamante, também é assim. Por onde quer que você for, a sua medida, o seu valor, ele é o mesmo. O seu valor aqui, ele é aqui, ele é na sua casa, ele é no seu emprego, ele é na sua escola. Aonde você está refletindo a sua luz através da coroa, é ali que você vai estar sempre. Esse é o seu valor. O seu valor, ele não muda nunca. Deus atribuiu esse valor a você. E ele vai te acompanhar por onde você for. Salmo 49, o 7 e 8 confirma isso. Homem algum pode redimir o seu irmão ou pagar a Deus o preço da sua vida. O resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre. Homem nenhum nessa terra tem o poder de diminuir o seu valor. Mulher nenhuma nessa terra tem o poder de diminuir o seu valor. Situação nenhuma nessa terra tem o poder de diminuir o seu peso, diminuir o seu valor. Só existe uma pessoa de toda a existência do universo que foi capaz de pagar o seu preço. É somente uma pessoa que pagar o quanto você vale e mais, sem sequer pechinchar, sem sequer colocar condição nenhuma e mais, te pagar antecipadamente, à vista. Pagou o seu preço integralmente, sem cobrar nada. Então, esse preço que você tem, esse preço que foi pago por você, nada, nem ninguém, nunca vai conseguir roubar, nunca vai conseguir dilapidar, nunca vai conseguir desvalorizar você. Porque ninguém pode cobrir a oferta de Deus. Terceiro C, clarity. Clarity, que vem de claridade, pureza. Os diamantes, eles são formados nas profundezas da terra, sob muita pressão e sobre um calor intenso. Assim, é natural que esses diamantes, eles possuam algumas marcas. A claridade ou a pureza de um diamante, né, ela é medida através da presença ou da ausência dessas pequenas marcas, dessas cicatrizes. Eles têm lá cinco classificações, né, que tem internamente perfeito, inclusões muito pequenas, inclusões muito pequenas, inclusões pequenas ou imperfeito. Ou seja, diamantes de clareza perfeita, eles são muito raros. Porque somente um a cada 500 diamantes minerados tem essa característica de ser perfeito. Todos os outros diamantes têm marcas. Todos os outros diamantes têm cicatrizes. Todos os outros têm o seu toque individual. Ou seja, perfeito para nós, gente, é só Jesus. Todos nós temos, sim, alguma imperfeição provocada pela forma de como a gente foi criado, pela forma de como a gente foi moldado, tal como o diamante. Independente de onde estava a mina que você saiu, se por mais profunda escuridão, por mais aperto, por mais calor, né, por mais pressão que tenha sido formado, é natural que hoje, para até chegar aqui, você tenha sim algumas cicatrizes, que você tenha sim algumas marcas, mas isso não faz você menos diamante. Isso só mostra que todos os outros diamantes perto de você, todos os outros diamantes perto de mim, também tem a sua própria cicatriz. E cada cicatriz faz de nós um diamante único.
específico, especial, tornando a lembrar, não deixa de ser diamante, não deixa de ser lindo, e não deixa de ter um valor inestimável. E Deus, Ele faz uma grande promessa para a igreja, a respeito dessas nossas imperfeições, a respeito dessas nossas cicatrizes que o tempo formou na nossa vida, que o tempo trouxe para a nossa vida. Ele sabe que a gente passa por isso, Ele sabe que a gente passou por isso. Existem marcas que acompanham a gente durante muito tempo. E Ele tem essa promessa aqui para você, ó. Jeremias 30, a partir do versículo 16. Jeremias 30, 16. Mas todos os que a devoram serão devorados. Todos os seus adversários irão para o exílio. Aqueles que a saqueiam serão saqueados, e eu despojarei todos os que os despojam. Farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas, declara o Senhor. Porque você, Sião, chamam de rejeitada, aquela por quem ninguém se importa. Assim diz o Senhor, eu mudarei a sorte das tendas de Jacó e terei compaixão das suas moradas. A cidade será reconstruída sobre as suas ruínas e o palácio no seu devido lugar. Versículo 19. Deles virão ações de graças e o som de regozijo. Eu os farei aumentar e eles não diminuirão. Eu os honrarei e eles não serão desprezados. Gente, você vai ter cada vez mais motivo para agradecer. Cada vez mais motivo. E eles nunca diminuirão. Nunca vão diminuir. Ele vai te honrar de tal forma que não tem como passar desapercebido. Versículo 20. Seus filhos serão como nos dias do passado, e a sua comunidade será firmada diante de mim. Castigarei todos aqueles que oprimirem. Olha que legado que você vai deixar. Tamanho renovo que todos saberão que é Deus. Versículo 21. O seu líder será um dentre eles, o seu governante virá do meio deles. Eu o trarei para perto e ele se aproximará de mim. Pois quem se arriscará a se aproximar de mim? Pergunta o Senhor. E é por isso que vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Isso é para sempre, é estatuto perpétuo, é para sempre. Ninguém arrisca confrontar o nosso Deus, o nosso verdadeiro Deus. E é por isso que Ele nos traz para perto. E é uma promessa de cicatrizar todas as nossas feridas, de maneira a nos colocar no lugar, a nos fazer reerguer de novo, mesmo no meio de toda aqueles escombros que um dia já caíram, todo aquele machucado, toda aquela destruição. Ele nos levanta de novo. E coloca o seu palácio no lugar de destaque. Ele coloca o seu templo no seu lugar. Quarto C. Color. Esse é fácil. Color. Cor. A cor do diamante. Essa característica é uma das mais importantes do diamante. Pois, quanto menos amarelado ele for, quanto mais incolor ele for, mais valioso é esse diamante. O diamante também tem algumas classificações, com relação à cor. Eles podem ser incolores, quase incolores, amarelo muito fraco, amarelo fraco ou amarelo claro. E aqui também para nós. O nosso pecado, ele tem o poder de mudar a cor da nossa alma. Ele tem o poder de encardir a nossa vida. Os nossos erros. E a gente tem, infelizmente, a falha de achar que pecado é só aquilo que os outros veem. Fumar é pecado, adulterar é pecado, mentir é pecado, roubar é pecado. Só que às vezes a gente esquece, igual a gente brinca lá com as crianças, para Deus não existe pecadinho e pecadão. Aquela coisa que fica lá no seu íntimo, que a gente não se atreve a contar para ninguém, também tem o poder de encardir a nossa vida, encardir a nossa alma, deixar a nossa alma amarelada. Sabe aquela sensação de aquela grama do vizinho é melhor que a sua? Que você acha, mas não conta? Sabe aquela pessoa que te afronta, que te desafia, aquela pessoa que está sempre arrumando um jeito de te ver para baixo lá no emprego, quer o seu emprego, quer a sua função, tudo mais?
E quando de repente acontece alguma coisa, aquela pessoa quebra a cara e você vai, nada como um dia atrás do outro. A gente só pensa ali, não abre a boca para falar. Ou então, quando a gente fica enciumado, né? De repente, eu tenho numa empresa um cargo X e a outra pessoa tem um cargo lá embaixo. Então, eu amo, você é meu parceiro, você é minha parceira, estamos juntos, vamos crescer juntos. E de repente essa pessoa cresce e fica no mesmo nível, você fica, por quê? E aí da pessoa se avançar um pouco mais, ficar por cima. Quanto está pagando? O que está fazendo? Que favores agora ela está cobrando? Essa pessoa está cobrando. Daí aquele fica no coração. Isso também é pecar. Isso também são coisas que encardem a nossa alma, deixa a gente, mais escuro. E infelizmente isso, e principalmente isso, tem o poder de fazer a gente se sentir impotente diante das coisas. Quantas vezes, às vezes até aqui na igreja, ou quando as pessoas estão lá fora e a gente convida, e não quer vir para a igreja porque tem problemas, eu tenho pecado, eu tenho um erro, eu preciso parar, eu não tô digno de vir na igreja. Eu não estou digno de tomar a ceia porque eu estou com tal pecado escondido dentro do meu coração. Eu não estou digno então de cumprir minha escala, de aceitar o cargo, de cumprir o cargo. E a gente começa a se sentir cada vez mais impotente, a gente começa a se sentir cada vez mais incerto a respeito daquilo que a gente deve fazer, a respeito de como a gente deve se comportar, a respeito de que conduta a gente tomar dentro e fora da igreja. E isso também tem o poder de deixar a gente amarelado. Sabe assim? Só que Deus, Ele é tão tremendo, Ele é tão maravilhoso, e que Ele falou assim, bom, existe uma forma de você perder esse amarelo. Sabe, chegar no branco mais branco, branco homo, de você poder limpar isso, para você poder purificar isso. E tem uma coisa muito simples que você tem que fazer, é se arrepender. É abrir o seu coração, escancara o seu coração e faz uma oração. Deus só quer isso. Para que esse amarelo, para que esse encardido, ele volte a ficar branco de novo. Aquele branco bem bonito, chega a ser meio azulado. E ele fala, faz uma oração. Mas Deus, está tão difícil, está tão complicado, eu não sei direito nem como fazer essa oração. Eu não sei nem como poder purificar a minha alma, limpar e tirar a mancha que está. E Deus é tão tremendo, Ele fala assim, tudo bem, eu te ajudo, vamos orar junto. E na Bíblia Ele coloca a oração e fala assim, eu oro e você repete. Eu tenho aqui uma oração que você só basta você copiar para fazer e eu vou estar com você. Olha a oração que Ele ensina a gente a fazer, Salmo 51, 6. Olha que base que serve para a gente fazer a oração, para que Deus limpe, então, a nossa alma, limpe, então, o nosso coração. Salmo 51, versículo 6. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com o hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco que a neve eu serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, Senhor, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tira de mim o teu Espírito Santo, Deus. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então, eu ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores também se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua, então, clamará a tua justiça. Ó Senhor, dás palavras para os meus lábios, e a minha boca, então, vai anunciar o seu louvor. Me limpa, me purifica, e eu vou ser mais branco que a neve, e vou estar apto a falar do Senhor,
a testemunhar do Senhor e anunciar o teu louvor. São quantas vezes você precisar, por cada motivo que aparecer na sua vida, por cada manchinha que aparecer no seu diamante, que possa estar ofuscando a sua luz, faça de novo a sua oração. E a sua alma certamente vai chegar no ponto de ser alva como a neve. Amém? Agora então que você já conhece os 4 Cs, fica muito mais fácil para avaliar o diamante correto na hora da compra, né? É muito mais fácil de notar sobre esse diamante. Eu quero que você fique de pé um pouquinho no seu lugar. Eu repito para você a pergunta que eu fiz lá no começo. Você já refletiu sobre o valor da tua vida? Você já pensou sobre ele? Nós lemos na Bíblia que a humanidade, ela se perdeu e Deus precisou comprá-la novamente. Para resgatar os seus filhos queridos, para resgatar a mim e resgatar você, Deus precisou pagar por isso. E Ele pagou o salário do pecado, e que a gente sabe, o salário é a morte. E o salário do pecado é a morte, né? Então por isso, Jesus morreu na cruz, por mim e por você, para pagar esse salário de pecado. Pelo sangue de Cristo, a dívida que eu tinha, a dívida que você tinha, foi anulada, foi quitada. E por causa do sacrifício de Jesus na cruz, nem você e nem eu, a gente não deve mais nada para ninguém. Eu incentivo você agora a começar a se dar o mesmo valor que Deus te dá. Porque você é um diamante, e para você... E para Jesus, para Deus, você tem o mesmo valor de Jesus. Para Deus, você tem o mesmo valor de Jesus. Ele é que foi o preço pago. Portanto, hoje, você tem valor de filho. Você tem valor de único. Ele te vê individualmente. Cada um de você é único para Deus. É individual. Com todas as suas marcas, com todo o seu formato, com toda a sua experiência. Ele te vê e te conhece pelo nome. Lá em 1 Pedro, no capítulo 1, ele fala assim, ó: pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. A palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra. Você custou o sangue do Filho único de Deus. É esse o seu valor. E tal como Pedro diz, essa é a palavra. É permanente, que não se estraga. Você é uma semente que não se estraga, que é imperecível, que é viva e é para sempre, aos olhos do Pai, a luz que irradia através da coroa. Amém? Feche seus olhos. Querido Deus, meu Pai maravilhoso, Senhor, eu te agradeço, ó Deus, porque hoje o Senhor nos ensinou a respeito do valor que nós temos para Ti, ó Deus. Cada um de nós aqui presente, cada um daqueles que está assistindo em casa, agora ao vivo ou depois gravado, ó Senhor, todos nós temos um valor muito individual para o Senhor. Nós somos joias raras, joias individuais, somos diamantes para o Senhor, porque cada uma das nossas vidas, ó Senhor, teve um preço que homem nenhum nessa terra pode pagar, um preço que só o seu amado Filho poderia pagar. Eu sou grata pelo valor que o Senhor me dá. Eu sou grata pelo amor que o Senhor me dá.
Eu sou grata porque o Senhor me aceita, mesmo com as minhas ranhuras, com as minhas cicatrizes. E eu sou grata porque o Senhor usou as minhas experiências, as nossas vidas, as coisas, situações que nós passamos, para desenhar a nossa coroa. E eu peço a Deus, nos ajuda através dessa coroa a irradiar a sua luz. Que o foco, ó Deus, da nossa luz, do nosso brilho, seja exatamente a coroa. A sua coroa, que está sobre a nossa cabeça, aquilo que o Senhor nos designou como filhos, ó Senhor, filho amado, herdeiro com Jesus, juntos dele, ó Senhor. Obrigado, ó Senhor, porque tantas vezes as situações nos fazem sentir inferiores, nos fazem sentir imerecidos da sua graça, imerecidos do seu amor, ou até das coisas da vida, mas o Senhor nos prometeu estar aqui o tempo todo. O Senhor nos prometeu, ó Deus, que nós somos gerados e nós somos regenerados de uma semente que não se estraga. A sua semente em nós não se estraga, e ela é viva, e ela é permanente, e a sua palavra vai durar para sempre em nosso coração. De tal forma eu te peço, ó Deus, seja conosco, para que nós possamos sempre nos reconhecer e nos identificar como filhos amados do Senhor. E assim, ó Deus, poder brilhar a sua luz por onde quer que nós formos. Em nome de Jesus eu te peço. Amém, Senhor.